A implantação da Vila Taguaí na rua, né, que é até inclusive a Rua Taguaí, é uma rua sem saída, né, que é uma travessa da estrada da aldeia de Carapicuíba. É um espigão e a Vila Taguaí está num vale. A gente fez uma pavimentação de pedras, né, são pedras irregulares, então tem todo um sistema de captação de água feito na própria rua. E essa própria estrada já entra para a Vila Taguaí com esse mesmo pavimento de pedra. As casas elevadas, não só pela necessidade da madeira estar protegida da terra, mas para garantir um terreno permeável, tanto do ponto de vista de água em relação ao solo, quanto da circulação das pessoas, né? Então são terraços vizinhos que se ligam aos jardins, né? E que a gente tem um aproveitamento máximo da área de jardim e mata. Tinham itens que eram fundamentais para nós, né? Então toda a implantação tinha que ser totalmente correta em relação ao terreno. Então é um grande jardim onde tem as clareiras privativas, em que as casas são encaixadas, a madeira não pode apoiar diretamente na terra, então são pilotis de concreto. Esse jardim, né, ele é de uso comum, tinha que ter insolação correta, iluminação natural. As casas têm uma planta e uma proposta muito compacta, né? Porque não adianta ser só resolver as questões técnicas ligadas à energia e sustentabilidade, como a gente fala, sem pensar nas áreas, né, dos imóveis. Toda a parte de abastecimento de água fria, água quente e a saída de esgoto, elas são centralizados num shaft. A água quente tem um boiler com placas de solar na cobertura, que vão diretamente para esse shaft, né? O esgoto é dirigido à estação de tratamento de esgoto. E a água de chuva é captada e dirigida ao brejo, ao vale, o córrego que a gente tem aqui, né? Então, para manter essa circulação das águas o mais natural possível. Dizem que sempre que choveu parou, pero um dia que se me nublou, waiting for the sun to shine, waiting for the sun to shine. O tempo é grão de areia pelo ar, não vá perder a vida porque dá, waiting for the sun to shine, waiting for the sun to shine, waiting for the sun to shine. Paisagismo com Luiz Carlos Orsini. Por que ser arquiteto? Uau. Porque eu sou paisagista, porque foi isso que eu encontrei na minha vida, graças a Deus, fui iluminado, porque eu amo ser paisagista, eu adoro a minha profissão. Não tinha nem muita consciência, nem muita ideia que eu queria ser um designer, qual era o trabalho do design. Eu tinha uma experiência muito grande com o mato, sabe, com a natureza. Desde os 6 anos de idade que eu pego jornais, pego os cadernos de imóveis, de jornais, e fico fazendo reformas nos apartamentos. Eu sou workaholic assumido,
O design na minha vida aconteceu por acaso. Foi uma coisa muito espontânea dentro de mim. Eu acho que eu nunca concebi nenhuma outra profissão, além de arquitetura. Eu me tornei um designer pelo fato de ter descoberto uma maneira de me expressar e com uma matéria-prima que eu sempre tive muita afinidade, que é a madeira. Enquanto eu não estou viajando, eu trabalho sábado, domingo, feriado, direto. Eu vivo para isso. Na verdade, eu quase não escolhi essa profissão. Acho que eu fui escolhido. A gente achou que eram dessas casinhas germinadas e quando a gente viu pela primeira vez, teve uma surpresa muito grande, né? Porque ela está inserida na paisagem, né? Principalmente minha esposa foi que ficou fascinada, né? Ela queria mudar, ela pisou a casa e ela quis mudar na hora. Quando eu cheguei aqui, um trabalho que me mexeu bastante teve a ver com o bosque. Porque como a gente mora justamente numa região que tem muitas árvores, então eu comecei a fazer esse trabalho e o lado crítico dele, porque a gente percebe como em volta da Vila Itaguaí está acontecendo a especulação imobiliária, está acontecendo muito rápido o desmatamento. Então eu comecei a trabalhar sobre esse lado crítico do bosque, como ele vai desaparecendo e vai nos roubando aos poucos uma parte de nós mesmos, né? Eu percebi aqui também que em São Paulo tem 4 estações. E quando eu morava em São Paulo, na cidade, eu não percebia isso, né? Achava que era uma estação só o ano todo. Até porque na região, em Perdizes, começaram a construir muitos prédios em volta, então cada vez tinha menos luz, né? E começou a diminuir isso, né? E eu percebi aqui, às vezes, quando eu estava na transição, que eu passava alguns dias da semana aqui e outros dias em São Paulo. E lá precisava de ligar um monte de luzes. No começo eu não sentia isso, não percebia isso, né, essa diferença. Então eu estava num apartamento e às vezes a gente se acostuma. E aí quando eu vi a comparação com a Vila Itaguaí, morando aqui, eu percebi que não precisava ligar todas as luzes para enxergar as mesmas cores, né? Não ter muro faz com que a gente tenha uma relação com os vizinhos muito especial. Os muros às vezes criam um certo medo, né? Porque você está separando, né? E aqui na vila eu acho fantástico isso da gente não ter uma divisão entre as casas, né? O meu cachorro brinca com o cachorro do vizinho, as crianças às vezes vêm aqui, batem na porta. Essa relação assim de vila ecológica é uma relação muito humana, né? Essa questão do verde praticamente entrar nas casas, isso acalma o espírito das pessoas. Tanto é que tem muita gente que vem aqui e não quer voltar para casa, né? Se sente acolhido, se sente bem. E eu acho que também influencia sobre a relação entre nós dentro da família, né?
A madeira, ela é cálida, né? Ela é acolhedora. E o contraste da madeira com o verde do bosque, tudo isso faz com que a gente se sinta realmente num lugar especial. Os painéis de madeira que foram desenvolvidos para esse projeto da Vila Itaguaí, né, pelo Hélio Olga, engenheiro da ITA Construtora, e a equipe de arquitetura, mais a equipe de engenheiros da própria ITA e arquitetos, ele tem uma espessura, o painel de parede tem uma espessura de 8 centímetros, né, que utiliza madeiras de 2 centímetros por 8, maciças, de uma área de manejo do Acre, junto com madeiras de 1 centímetro por 10 centímetros, que articuladas formam um painel com função estrutural para as paredes. Esse vão que fica no meio serve para instalação de elétrica, e eles já vêm montados da oficina com a elétrica inserida. Tem também os painéis que são utilizados para laje de piso, tá? Que tem a diferença é que tem 12 centímetros de espessura para vencer um vão de 3 metros. Depois desses 12 centímetros vem uma camada de 5 centímetros de uma estrutura de concreto leve, basicamente com a função de desempenho acústico, né, entre um pavimento e outro, e para passar as elétricas na horizontal. E depois vem os tacos de madeira, que também são pedaços de madeira pequenos, né, de áreas de manejo, que foram trabalhados para servir como taco e o assoalho de madeira, né, o piso de madeira em cima dessa laje. E a laje de cobertura, que recebe em cima as placas de solar, o boiler e tudo isso. Esses painéis, eles são executados na oficina e chega aqui tem um pequeno caminhão que faz a montagem, né, desses painéis. Uma casa é feita em uns 40 dias numa equipe de 3, 4 homens com essa ajuda desse caminhão. E eu queria que você me falasse de novo seu percurso, você é argentino. Todo mundo quer ficar aqui. Vamos falar sobre isso? Podemos falar rapidamente assim sobre isso. Me pergunta de onde você é e eu muitas vezes falo, eu já fui argentino, fui alemão, agora sou brasileiro. É engraçado porque eu cheguei em São Paulo e falei, aqui não vou ficar nem um mês. E já vão 13 anos, né? E de lá me mudei para a Vila Itaguaí. Já faz 3 anos que a gente está morando aqui. A gente arriscou de enfrentar a Raposo Tavares, né? Tá dando certo. Some fools don't know what's right from wrong, but somehow those folks belong. Me, I travel all on earth, but I still remain a stranger on this earth. Some people bloom, other folks fly. Me, I Olá, hoje vou falar sobre uma das minhas plantas prediletas, a estífia. Uma planta brasileiríssima, muito pouco conhecida e que vale a pena conhecer. The day of my birth, I've been a stranger on earth. A maior concentração das estífias se encontra na Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente no litoral, Mata Atlântica, onde a gente encontra a maior umidade e ela principalmente está na área de subbosque. De uns anos para cá ela tem sido utilizada em projetos de paisagismo. A estífia não tem um tronco único, mas sim vários troncos saindo da base, o que lhe confere a qualidade de arbusto. A flor dela, na verdade, é uma inflorescência, um capítulo. São várias flores num único receptáculo, como se fosse um buquê. A folha é simples, sem pelos e com um pecíolo pequeno, ou seja, um cabo bem pequenininho. Ela tem a coloração laranja, amarela, dependendo da sua fase, e o perfume não é
A estífia é uma planta que não fica muito alta, ela atinge de 5 a 6 metros e as flores ficam bem espalhadas pela planta toda. Muito fácil de colher. E se você utilizar essa flor num arranjo floral no local onde não tenha vento, ela pode durar até 1 ano com as mesmas características. A estífia pode ser plantada com uma espécie única ou formando uma cerca viva. Sempre a pleno sol, nunca em local fechado, onde não receba a luz solar diretamente. O solo é preferencialmente humoso e logo após o plantio, uma boa rega. O melhor é o reconhecimento, obviamente, é você voltar num jardim que você fez e ver ele totalmente maravilhoso, ver o cliente totalmente satisfeito. Alguns gostam tanto dos seus jardins que antes mesmo das pessoas entrarem nas suas casas, eles levam direto as pessoas para verem os jardins. O melhor da profissão é questionar essa questão do limite do design, até onde que o design vai, aonde que termina o design, aonde começa a arte. E eu me sinto assim abrindo e questionando essa fronteira que eu acho que é o importante, é uma situação muito importante que o meu trabalho hoje proporciona e que me agrada muito. O pior é ter que lidar com os desejos das pessoas e com a administração, desejos versus gastos versus tempo. Eu acho que isso é a coisa mais difícil que tem na profissão. É de conhecer e saber como são tratados os recursos naturais no Brasil e no mundo. Eu acho que é muito perverso, né, o que as pessoas fazem ainda hoje com os recursos naturais. O pior faz parte de qualquer profissão, obviamente que todo mundo tem problema, mas são totalmente administráveis e eu não considero que isso seja o pior. Problema todo mundo tem, mas faz parte. O melhor que eu acho da profissão é poder pensar em transformações e vê-las concluídas e concretizadas. O processo de fabricação dos móveis em si é muito simples, é um processo chamado de cartonagem. As chapas de papelão chegam aqui na fábrica, que vêm de indústrias que beneficiam celulose e transformam em chapas. As chapas chegam aqui, passam por uma máquina chamada riscador, que corta elas numa medida que aumente o aproveitamento de matéria-prima. Depois disso, a gente beneficia essas chapas numa impressora, onde a gente pode personalizar de acordo com a marca, imagem, site do cliente, conforme a vontade dele. E após isso, a chapa já vai estar no tamanho e com a impressão desejada, ela vai para uma máquina de corte e vinco e já deixa o móvel no formato final dele. Então é um processo de basicamente 3 etapas no máximo. O papelão em si sempre foi sustentável. Ele sempre teve baixo impacto ambiental na produção dele. Ele sempre foi oriundo de reflorestamento, ele sempre foi uma das poucas matérias-primas 100% recicladas no Brasil. Atualmente é uma das poucas matérias-primas que é 100% certificada, tanto pelo FSC quanto pelo ISO 14001. Então acredito que todo mundo que trabalha com papelão está um pouco envolvido com sustentabilidade.
Quando a gente começou a pensar o design desses móveis, a gente tentou, em primeiro lugar, minimizar o uso e desperdício de matéria-prima. Um design inteligente necessariamente passa por isso. A gente tem que tentar usar o mínimo de matéria-prima e desperdiçar o mínimo. Como decorrência disso, desse desperdício baixo e uso baixo de matéria-prima, a gente consegue ter um preço mais baixo. Enquanto as placas, elas foram pensadas para maximizar a força estrutural do papelão. Lógico que tentando unir a funcionalidade e a força estrutural, a beleza no design, mas principalmente a gente tentou visar a maximização da força estrutural do papelão para utilizar o mínimo de matéria-prima possível e ter um preço competitivo e atrativo. A gente tentou também, no momento de criação dos móveis, fazer com que a montagem fosse o mais simples possível. Por quê? Não só para facilitar o uso domiciliar dos móveis, mas principalmente para facilitar o uso em quantidade, em eventos. O impacto ambiental da cartonagem e da produção dos móveis é muito baixo. Em primeiro lugar, porque usa só energia elétrica e em baixa quantidade, gera baixíssimo resíduo, e o resíduo é 100% reciclável também, no caso as aparas, e todos os outros insumos usados na produção dos móveis também são de baixo impacto ambiental. A tinta é a base d'água e, às vezes, para algum projeto personalizado, para algum cliente, a gente precisa usar cola. Nos nossos móveis a gente não usa nem cola nem grampo, mas às vezes para algum cliente é necessário pela demanda dele, e mesmo a cola é a base de amido. Eu recebi um pedido para fazer uma cadeira de dentista de papelão recentemente, não foi possível, né? Até porque envolvia uma série de encaixes e estruturas que só são possíveis em aço mesmo, e não em papelão. Mas a gente já fez balcões de bar em papelão, baús de papelão, enfim, a gente faz alguns projetos interessantes, mas acaba tendo alguns pedidos bizarros também que a gente tenta atender na medida do possível. Mas cadeira de dentista realmente impossível. A gente consegue operar todas as máquinas aqui com 2 funcionários. A gente utiliza quase 10 para otimizar o processo. Pela própria maleabilidade do papelão, que não demanda muita beneficiamento para ficar pronto. Outro diferencial para o uso corporativo dos móveis de papelão é o custo de logística. Você tem que pensar que para você montar um evento utilizando ou móveis de madeira ou até os móveis de plástico, o custo de frete que você vai ter é altíssimo. Por quê? Esses móveis têm uma cubagem e um frete muito alto. Eles ocupam muito espaço em caminhões, em armazenamento, enfim. Já os nossos móveis de papelão, não. E numa carreta onde você levava, por exemplo, 100 móveis de madeira ou plástico, você vai levar 2.000 móveis de papelão. Isso acaba agregando muito valor aos móveis na montagem de um evento corporativo ou até de um jantar na sua casa, uma festa, enfim. Você vai depois poder desmontar esses móveis e guardar num quartinho. No começo da criação dos móveis a gente apanhou bastante, até porque nenhum de nós é designer. A gente acabou desenhando muito na tentativa e erro, então saíram coisas bizarras mesmo. A gente acabou desenhando uma cadeira no começo, parecia uma turbina de avião, e que acabava utilizando muito papelão e não tinha uma força estrutural interessante. Então, mas isso serviu para a gente ir refinando o design, até chegar nos designs que a gente tem hoje, que, modéstia à parte, são muito inteligentes e funcionam muito bem. Todo papelão é reciclável, mesmo o papelão virgem é 100% reciclável e 100% biodegradável. Mas para dar mais um upgrade na nossa sustentabilidade aqui, para conseguir ser ainda mais sustentável, a gente conseguiu, mediante vários testes de matéria-prima, chegar a uma matéria-prima reciclada com qualidade e força estrutural.
Eu sou uma pessoa extremamente alérgica. E antes de mudar para cá, morava em uma outra edificação que não tinha um cuidado de ventilação natural, o que eu senti fisicamente mesmo, porque quando eu mudei para cá, minhas crises de rinite foram muito amenizadas. Para mim era para favorecer a ventilação natural nessa edificação, por uma questão econômica e por uma questão de salubridade também, para você ter uma higiene melhor da circulação do ar. Então a gente planejou todas as caixilharias com uma abertura basculante, que você tem a trava, o controle, e favorecendo uma ventilação cruzada entre todos os ambientes. A ideia de surgir essa chaminé central na casa, aproveitando o recuo que já era existente, tinha como partido levantar as empenas e formar esse efeito de chaminé mesmo, para que o ar quente sempre fosse sugado por esse elemento arquitetônico daqui. Aqui eu tenho o controle disso, fechando ou abrindo essas portas. Então, abrindo, o ar quente produzido pela casa entra aqui nesse recuo lateral, com paredes altas, e ele acende de uma forma natural, sugado mesmo. Por isso o efeito chama chaminé, porque ele suga o ar quente de dentro da casa. Vivenciando a arquitetura no Oriente Médio, você vê as edificações originais da arquitetura persa, que lá o ar é muito quente, muito denso. Então as edificações, num geral, possuem sempre uma torre mais alta, que tem uma cor escura internamente, principalmente, que o sol incide e aquece essas torres escuras, aquecendo esse túnel, e ele vai ser mais quente, consequentemente ele vai sugar mais efetivamente o ar que se aquece dentro das edificações, que é um ventilador natural, que se chama, que é a hora que ele vai sugando o ar quente e trocando o ar de dentro da edificação, tendo uma refrigeração natural. Na questão de ventilação e iluminação, a alteração foi 100% da edificação. A gente modulou 11 janelas, sempre nos mesmos tamanhos, nos moldes, para não ter identificação de fachada dos usos internos. Então elas têm um aspecto que não remete a banheiro ou uso de quarto, como é comum você ver nas edificações padronizadas, né? Ah, tá bom. Quer cortar? Que eu engasguei. Ficou muito técnico? O que seria o planeta ideal? Talvez seja um planeta que não tenha... Acho que seria um planeta onde a gente pudesse desejar proporcional ao que a gente pode realizar, eu acho. Um planeta mais justo, que as pessoas tivessem mais cuidado com a natureza, respeitasse mais a natureza e que tivesse mais igualdade. É aquele lugar onde as pessoas estão em harmonia, né, com o lugar em que vivem, né?
Em Pena Cega são essas paredes em prédios sem janelas, aquelas paredes que antigamente se colocava outdoor, né? No início da década de 90, assim, teve um botânico francês chamado Patrick Blanc, que estudava as plantas típicas de ambiente tropical, e ele percebeu que existiam plantas que se instalavam em superfícies verticais na natureza. E teve uma visão de que aquilo poderia ser transportado para a cidade, né? Existem muitas e muitas técnicas de jardim vertical. Existem empresas extremamente eficientes na instalação de jardins verticais nessa escala residencial, escala comercial. Agora, quanto à técnica que o Patrick desenvolveu e que a gente tem colocado, ela é eficiente na escala urbana, um parque vertical. E essa é a grande diferença. O jardim tem essa escala particular do indivíduo com o seu quintal, assim. O parque não, ele é a escala pública, né? Começou com um manifesto que eu e o João Pedro Davi escrevemos, e ele parte daí, mas a partir do momento que a gente escreveu isso, um monte de profissionais em diversas áreas do conhecimento foram se juntando. Então hoje a gente tem administradores, temos arquitetos, enfim, jornalistas envolvidos. E a ideia é que fosse, de fato, uma transformação rápida, assim. Porque o jardim vertical tem esse potencial de transformar a cidade de forma muito rápida. Você consegue instalar uma em Pena Cega em prédio enorme em 30 dias. Então, isso em um ano conseguiria transformar São Paulo. O elevado, o Minhocão, o elevado Costa e Silva, no centro de São Paulo, tem prédios que estão próximos do elevado, mais ou menos 5 metros de distância. Então, as pessoas que moram ali, elas têm o problema da poluição, têm o problema do barulho e têm o problema do calor, porque ali tem uma concentração de empenas cegas absurda. Assim. E ali, por exemplo, instalando um jardim vertical, você ajudaria a abafar o som dos carros, você melhoraria essa questão térmica e diminuiria a poluição drasticamente. Aliás, essa é a questão, eu não comentei, mas esse é o ponto mais importante. Assim. Tem um estudo da Universidade de Birmingham que verificou que o jardim vertical é extremamente eficiente como filtro de poluentes. Até a década de 50, se eu não me engano, acho que 40, era-se obrigado a ocupar todo o terreno, toda a extensão do terreno. E por isso que os prédios deixavam suas laterais sem janelas, porque outro prédio viria e colaria ao lado, né? Depois, você teve leis que obrigaram o recuo. Os prédios se distanciavam das suas extremidades, fazendo com que aqueles espaços que antes esperavam que outro prédio colasse, virasse um lugar que não existe, assim, que ele não foi feito para estar ali, né? E ele é um não lugar por isso, porque ele não foi feito para existir de fato na paisagem. Então, o movimento integral se apropria desse não lugar, que ele é um problema
urbano, assim, porque ele ajuda a catalisar todos os problemas que existem na cidade, barulho, poluição e calor. Isso tem uma lógica muito parecida com o grafite também, né? Que o grafite se apropria desses não lugares, assim, e com o intuito tipicamente artístico, né? O movimento não integral também está com essa lógica de se apropriar de um lugar, de um não lugar, no entanto, resolvendo questões funcionais. A gente desenvolveu um mapeamento, né, para mostrar essas empenas cegas no mapa de São Paulo. A principal intenção desse mapa, desse mapeamento, obviamente a gente tem a informação de onde existem essas empenas cegas, mas em segundo lugar, que as pessoas possam elas mesmas colocar na nossa plataforma. A gente está criando um site onde qualquer pessoa pode acessar e adicionar a empena cega que a pessoa acha que é interessante para a cidade. Ah não, então não é só São Paulo. A gente está começando em São Paulo, a gente está terminando agora esse elencamento da cidade de São Paulo, né? A nossa ideia é partir para elencar em outras capitais do Brasil, até mesmo em outras cidades da América Latina, como Buenos Aires, por exemplo, que tem a presença simbólica aí desses empenas cegas das medianeiras, né? But don't give up until true love will find you in the end. Não adianta a gente ter uma cidade com uma infraestrutura urbana para todos, se todos não conseguem chegar nessa infraestrutura urbana. Sempre andei de bicicleta, então essa visão da bicicleta fez essencialmente essa visão do redesenho dessa cidade para as pessoas, porque você tem muito mais autonomia e dinamismo, muito mais agilidade, mas você não tem essencialmente a segurança que deveria ter. Eu, como ciclista, sempre percebi que a cidade não era para mim. Essa relação com a bicicleta e a conversa com diversos amigos me levou a questionar o próprio veículo que a gente tinha no Brasil para esse deslocamento, que essencialmente, grande parte das vendas são mountain bikes. Não existia uma bicicleta desenhada para cidades brasileiras. Diversas pessoas apontavam essa mesma questão, dores nas costas, da postura, se sentiam confortáveis, queriam usar a bicicleta, mas não se sentiam seguras. Então a gente deveria ter uma bicicleta que tivesse o conforto de uma city bike, que tivesse a potência da pedalada de uma mountain bike, que rendesse a pedalada como uma bicicleta de estrada, para vencer maiores distâncias. Com isso a gente desenvolveu uma bicicleta que é a urbana, que quando a primeira ficou pronta, eu falei, pelo menos eu tenho a minha.
topografia era muito complicada, o terreno muito acidentado. A gente tinha uma questão também de insolação relativamente comprometida, como os acessos que eram muito complicados. A gente foi evoluindo com a arquitetura, com o acabamento, e o jardim foi nascendo. A própria conformação do terreno e as áreas de uso do jardim foram meio que se adaptando à nova modelação do terreno. Porque depois que a obra já estava chegando nos seus finalmente, a gente começou a entender o que era a área de uso, o que é a área de circulação e o que era encosta, porque aqui tem muito talude, tem muito terreno acidentado. A arquitetura aqui é bem contemporânea. Ela me permitia, na realidade, ser mais modernista, ser mais moderno. Mas eu, na realidade, acabei muito mais preocupado com a topografia do que com a arquitetura. Porque quando a gente fala em paisagismo, nós não estamos falando só de planta, nós estamos falando de arquitetura paisagística. Você define um piso, você define um revestimento, você define um deck, você define uma piscina. E essa conversa vem com a arquitetura sim. Mas no quesito plantas, a minha maior preocupação foi estabelecer uma condição muito mais com o entorno e com a condição de terreno do que com a arquitetura. Sem abrir mão da conversa, de você abrir uma janela e ter um quadro vivo, de você ter uma escada e ter uma vegetação que te proteja. Uma coisa é fazer o jardim e a outra coisa é manter o jardim. E eu posso te dizer que uma das minhas preocupações como profissional também é minimizar os custos de manutenção. E quando isso vem na cabeça de um profissional, você começa a criar soluções talvez até mais inteligentes e ditas sustentáveis. Porque baixar manutenção também é diminuir e ganhar sustentabilidade. E aí, Jailton, tudo bom? Tudo ainda. Como que você chegou aqui nessa casa? Na verdade, eu trabalhava na construção da casa, né? Trabalhava na empresa do proprietário. Aí o caseiro daqui precisou entrar de férias, aí eu vim passar 15 dias aqui. E aí ele acabou gostando do serviço, né? Mandou o outro rapaz embora e já faz 9 anos que eu tô aqui na casa. Como você aprendeu a cuidar desse jardim? No dia a dia, né? Eu tinha um jardineiro aqui na época, foi me dando umas instruções, o paisagista que fez o projeto aqui me deu trazia o jardineiro para me dar umas aulas. Você tem alguma planta na sua casa? Aqui em São Paulo não, né? Eu sou da Bahia, e na Bahia, como eu sou do meio rural, eu já tive uma noção de como cuidar de um jardim, né? Mas é diferente, que é plantação, feijão, arroz, essas coisas, entendeu? E aqui em São Paulo você não tem nenhum vasinho? Não. Não levou nada? Minha casa eu não consegui ter essas coisas ainda. Aqui em São Paulo não. Agora, mais do que tudo mesmo, é o que eu disse em primeira instância, escolher as plantas certas para o lugar certo, que aí eu acho que a coisa vem. E se pudermos escolher a época de plantio, sempre optar pela época da primavera, que é a época das chuvas voltando, época do metabolismo, das temperaturas em elevação, as plantas se aclimatam com muito mais rapidez. Em todo caso, eu acho que mais do que tudo também tem uma coisa chamada amor. Jardim gosta muito de carinho, de água e atenção, e respondem muito a isso. Acho que quem tem jardim é gente muito sensível que gosta de ver a natureza se desenvolver. Tivemos também uma preocupação de botar algumas coisas que tivessem referência com o entorno. Por quê? A gente está no meio de uma mata nativa.
Se você for olhar, você vai ver araucária, você vai ver cibipirunas, você vai ver plantas da mata nativa. Essa era uma intenção mesmo, tentar criar uma redoma verde onde a casa estivesse envolvida mesmo pela vegetação e parecesse que a casa foi construída com todo o respeito à vegetação existente. Como a topografia já era acidentada e você tinha planos muito altos, você planta uma espécie com 1 metro de altura, mais a diferença de nível do terreno, ela vai para 3 metros de altura. Aqui no próprio entorno nosso, a gente vê palmeiras aqui que tem 5 metros de altura e se você for no tronco dela, ela tem 1,5 metro. Então esse efeito também é um golpe de vista. Nós estamos cercados por uma vegetação que não é de porte tão grande, mas que dão a sensação de que elas são adultas. Na questão das plantas baixas, eu tenho uma planta em especial que se chama agave, que as pessoas conhecem por agave tequila, da onde se extrai a tequila. Ali na sacada, embaixo da piscina, quando você olha, próximo de um deck, ela está na cabeceira de um talude, fazendo exatamente a proteção do talude. Por que isso? Porque a gente queria uma planta que fosse ofensiva e protegesse mesmo para ninguém rolar lá para baixo. E quando tem espinho, a gente sabe que dói. E ela é uma planta com espinho e que realmente protege, ela serve como um grande guarda-corpo. Eu sigo uma máxima, que é a forma segue a função. Um jardim, antes de ter forma, ele tem que funcionar. E o mínimo que você pode oferecer para um cliente que te contrata é dar um jardim funcional. Então, se você realmente quiser saber qual é o meu estilo, é a simplicidade e a funcionalidade. Agora, a beleza está embutida nisso, porque a gente lida com uma coisa que, mais do que tudo, é estética, com ética. Gosto da ideia que as pessoas habitem a casa, que eu não fique também tão só dono do meu espaço. A bola é minha, só eu brinco nela. Na minha opinião, reciclagem é redução de danos. Uma vez que eu já consumi, eu vou tentar, de alguma forma, tentar fazer com que aquilo lá vire outra coisa. Cadeira é o grande desafio do design, porque a cadeira ela tem uma característica de receber o ser humano. Eu casei, né, com o jardim. Namorar o jardim, namorei quando eu tava na mostra. Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar. Não precisa de banquete, nem preocupe com enfeite, não me vai empetecar. E os velhos discos de bolero, tô levando pois eu quero ensinar como dançar. E diz ele ao pé do ouvido, com um tom meio atrevido, 2 pra lá e 2 pra cá.